A tragédia no Rio Grande do Sul e outras recentes crises climáticas fizeram a Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, traçar um panorama não tão otimista para venda e exportações de máquinas agrícolas. A reportagem é do Anthony Wells. O mercado de máquina agrícola no Rio Grande do Sul está praticamente parado depois da maior catástrofe natural na história do estado. É isso que diz Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, no anúncio dos números mais recentes do setor. O Rio Grande do Sul representa quase 8% das vendas e da produção agrícola de todo o país. Ainda não existem números específicos para mensurar o impacto das enchentes no mercado, mas o que mais preocupa é que o desastre ambiental acontece em um momento quando as vendas e as exportações das nossas máquinas, de uma forma geral, já estão em queda. Começando com a exportação de máquinas agrícolas, por exemplo, que caiu 35%. Entre janeiro e abril de 2023, foram quase 3.200 máquinas exportadas. Já no mesmo período deste ano, esse número caiu para pouco mais de 2.000 máquinas. A queda na venda das colheitadeiras, por exemplo, também foi bastante significativa. Estamos falando de uma redução de mais de 40%. Foram quase 3.000 máquinas vendidas entre janeiro e abril de 2023 e só 1.600 nos primeiros 4 meses de 2024. Nós temos também uma questão de financiamentos. Nós ficamos um longo período do ano safra, que vai de julho a junho, com financiamentos do plano safra fechados. Os recursos se esgotaram rapidamente. Então, isso também influencia aí essa performance abaixo do que nós registramos nos últimos 2 anos. São vários fatores que acabam contribuindo para essa queda. Entre eles, o aumento na taxa de juros, o aumento no preço das commodities e as questões climáticas, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Todos fatores que acabam diminuindo a renda do agricultor, não só no Brasil, mas no mundo. E quando a renda desse agricultor cai, a demanda pelas nossas máquinas também. O recorte é um pouco melhor quando as máquinas rodoviárias são observadas. Comparando janeiro a abril do ano passado com o mesmo período de 2024, houve um aumento de quase 13% nas vendas dessas máquinas, passando de pouco mais de 9.600 máquinas para quase 11.000. Mas ainda assim, uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2022, quando o número de fato passou de 11.000. Ou seja, há uma recuperação em relação a 2023, mas não no mesmo patamar do ano anterior. O que a gente está vendo agora, olhando o gráfico de cima ali, é o início do que a gente pode dizer que é uma recuperação, pelo menos projetada, e ela vem sim de uma maior confiança em termos dos nossos clientes a respeito de obras ou de investimentos necessários, né, que não são feitos de um mês para o outro, mas olhando mais para frente. E também um movimento que a gente está vendo também até de outras características em termos desse mercado, como por exemplo, uso de aluguel, maior uso de máquinas com menor porte também, em segmentos onde antes não eram tão utilizados. Outro dado que chama atenção é que de 145 países analisados pela Anfávia, 118 têm investimento de empresas e governo em máquinas, equipamentos, construção civil e pesquisa e desenvolvimento superior ao do Brasil. A nossa taxa é de cerca de 18%, já a média global de quase 27%. E quando o assunto é a nossa infraestrutura de logística e transporte, o Brasil aparece entre os 4 últimos de 18 países com desenvolvimento e tamanho parecido. Para os especialistas, essa situação se deve não só à falta de investimento, mas à falta de estímulo para investimento, o que acaba resultando na falta de competitividade do nosso setor em relação ao resto do mundo. Mas há uma luz no fim do túnel. O segmento tem uma capacidade forte de reversão
Esses especialistas, portanto, estão otimistas para os investimentos bilionários que estão previstos para os próximos anos. Entre eles, quase 350 bilhões de reais para a infraestrutura logística até 2026, quase 65 bilhões de dólares em mineração e quase 900 bilhões de reais em saneamento básico, entre outros investimentos bilionários.